E nesse mover de adoração eu quero colocar diante de Ti a vida da irmã Arlete. Toma Tua filha nesse momento, que todo o seu ser seja tomada pelo Teu Espírito Santo, que as palavras que vêm do Teu coração sejam agora manifestas através da Tua filha como canal, como veículo da Tua verdade nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti que Tu venha falar, venha ministrar, venha consolidar nessa noite cada vida que aqui entrou, cada coração, e venha estabelecer segundo a Tua vontade. Tudo é para a glória e louvor do Teu santo nome, que nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz a todos, amém? Como é bom você estar na casa do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos felizes quando nós chegamos à casa do Senhor. O salmista Davi já dizia, né? Que a alegria dele era estar na casa do Senhor. Ele queria estar na casa do Senhor por 1000 anos. Um dia era melhor do que 1000 anos em outro lugar. É a casa do Senhor, onde você encontra a sua força, onde você encontra renovo, onde você encontra a fortaleza, onde você encontra o refrigério. Você encontra isso em casa, encontra, mas quando você vem à casa do Senhor, você tem a comunhão com o seu irmão, e isso fica bem mais forte nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que a nossa fé é acrescentada através de ouvir a palavra de Deus. E quando a gente conversa com o irmão, a nossa fé é acrescentada porque nós escutamos testemunhos tremendos, né? Lutas que foram vencidas, provas que foram vencidas, desertos que foram atravessados, né? E isso edifica a nossa fé. E eu louvo a Deus por estar aqui mais essa vez para ministrar a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco nesta noite de uma forma maravilhosa. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Jeremias capítulo 1. Jeremias 1, de 5 a 10. O tema da nossa palavra hoje é entendendo o chamado de Deus. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o chamado de Deus através da vida de Jeremias. E Jeremias foi vocacionado por Deus para um grande ministério. E aqui tem povo que foi chamado por Deus para exercer um grande ministério, amém? Jeremias 1, versículo 5 a 10. 4 a 10. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conhecia. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Todos nós, amados, temos um chamado universal, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós já temos um chamado, uma vocação: pregar a palavra de Deus, evangelizar, levar a palavra de Deus a outras vidas que não conhecem ainda o poder transformador dessa palavra. Então esse é um chamado que é para todos nós, mas existe um chamado específico para cada um. A palavra de Deus diz lá em Efésios que uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres, né? A uns Deus deu dom de curar, dom de línguas, dom de silêncio da palavra, revelação. Então cada um tem um chamado específico por Deus. Eu não sei qual é o seu chamado, eu sei qual é o meu. Tem gente que
aceita Jesus e passa um tempo sem saber qual o chamado, qual o propósito de Deus na sua vida. Mas Deus um dia Ele mostra, um dia Ele fala. Então nós vamos ver aqui através de Jeremias alguns pontos, né, para nós entendermos o chamado de Deus em nossas vidas. Primeiro ponto, Deus conhece a nossa história. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a minha vida. Deus conhecia Jeremias. No versículo 1 fala que Jeremias era filho de um sacerdote. Deus conhecia toda a trajetória da vida de Jeremias. Deus conhece a sua história, Deus conhece a minha história. Deus sabe de onde você veio, que família você pertence. Deus sabe que estado estava a sua família quando você conheceu ao Filho dele como Senhor e Salvador da sua vida. Deus sabe as suas limitações, Deus sabe as suas fraquezas, Deus sabe os pontos que precisam ser tratados, Deus sabe onde está a nossa deficiência, mas mesmo assim Deus nos escolheu e nos chamou para um propósito. Deus conhecia Jeremias como ninguém. Deus conhece você como ninguém conhece. Você pode ser casado, conhecer a sua esposa, seu marido, mas você não conhece ele no íntimo, no profundo, lá onde Deus somente pode ver. Só Deus conhece o homem no íntimo, no total. Nós temos amizade, nós conhecemos nossos amigos, sim, conhecemos em parte, mas Deus conhece no total. Então Jeremias era conhecido por Deus, e Deus ele conhece a nossa história. Deus conhece, amados, onde nós podemos ser tratados. E Deus pega tudo isso, né, o fracasso em nossas vidas, e muda a nossa história e nos torna mais que vencedores em Cristo Jesus. Você pode até pensar assim: mas eu não posso ter um ministério, eu não posso ter um chamado com Deus, porque eu sou, como diz, né, a palavra, próprio miserável, eu sou um pecador. Mas Deus escolheu você. Se você está aqui nesta noite, você ouviu o chamado de Deus para estar aqui nesta noite, e Deus quer falar com você nesta noite que você tem sim um chamado com Ele. Deus tem sim um propósito na sua vida. Deus tem algo para realizar através da sua vida. Amém? Lá em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus pega eu, que sou miserável, fracassado, derrotado, e Ele transforma a minha vida para que eu possa experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Eu era homem pecador. Quando eu digo homem, é o ser humano, não é que eu não sou homem nada. O homem, ser humano, no geral, como diz a palavra. Então eu era pecador, eu era miserável. Lá no mundo, eu não tinha chamado nenhum. Lá no mundo eu não era nada, mas quando eu decidi vir para a presença desse Deus tão maravilhoso, confessando o seu Filho como Senhor e Salvador da minha vida, Ele me deu isso aqui. Ele transformou a minha vida, me deu um dom, me deu uma vocação, me deu um chamado, e ainda me deu a capacidade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele. Você já imaginou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Mas quando eu vejo esse versículo, eu digo: meu Deus, é tão tremendo, porque além de ser boa, é perfeita e é agradável. É tremenda a vontade de Deus para a nossa vida, amados. Às vezes nós ficamos nas nossas lutas interiores, na luta da nossa alma, como diz a apóstola Alma, que é cretina, nos achando tão pequenos, nos achando quando não somos nada, não merecemos nada, né? Às vezes dizemos que não merecemos nem o amor de Deus. Aí Deus vai e fala para nós: não se conforme com esse mundo, mas transforme a sua mente, para que você experimente a minha boa, perfeita e agradável vontade. Então esse é o primeiro ponto. Deus te conhece por total. Ele sabe, amados, da sua limitação. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe onde você precisa ser tratado, onde precisa ser transformado. Mas Ele acredita em você.
Se Deus acredita em mim, quem sou eu para não acreditar? Não é verdade? Aleluia. Então comece a acreditar em você, que você pode fazer grandes coisas. Vai e faz. Eu conheço pessoas que já fui assim, que eu achava que eu não podia nada. Eu conheço pessoas hoje, evangélicas, que acham que não podem fazer nada, que não são nada. Mas Deus acredita em você. Se Deus acredita em você, acredite em você mesmo. Segundo ponto, ouvir e entender a voz de Deus. Segundo ponto para entender o chamado de Deus na nossa vida. Versículo 4. Ele diz: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Jeremias ouviu a voz do Senhor e entendeu que era a voz do Senhor. Se você escuta a voz do Senhor, então você é alguém que tem um chamado com Deus. Mesmo que no início, irmãos, a gente não consiga entender qual o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós entendemos a voz de Deus, quando nós compreendemos que foi Deus que falou conosco, que gerou no nosso coração aquele chamado, aquela vontade. Você quer saber qual é o seu chamado? É aquilo que você tem mais prazer em fazer. Tem gente que tem prazer e tem uma vocação assim extraordinária de evangelizar pessoas. Está no ponto do ônibus, a pessoa fala do preço da carne e ele evangeliza. Está lá na fila do banco, a pessoa fala do preço da gasolina e ele evangeliza. Não precisa nem a pessoa dizer, falar o nome de Deus. Falou da crise, ele evangeliza. Falou da vida do vizinho, ele evangeliza. É o dom, é o chamado. Porque ouviu a voz de Deus, entendeu a voz de Deus e começou a compreender. E precisa mais compreender e exercer esse chamado. Porque não adianta nada você ouvir a voz de Deus. Que Deus tem um plano na sua vida, um chamado. Ele quer que você seja um evangelista, um pastor, um levita, um ministro da palavra. E você fazer de conta que não ouviu a voz de Deus. Não adianta nada Deus falar com você e você fazer ouvido de mercador. Como tem um ditado, ouvido de mercador. Fala aqui e sai do outro lado. Nem escuta. Quando eu era criança a gente cantava, nem escuta a zoada da mutuca. Não sei se ainda hoje existe isso. Quando as pessoas chamavam a gente que não queria ir, nem escuta a zoada da mutuca. Então as pessoas, tem gente, amados, que Deus fala claramente que tem um chamado, mas ele não quer exercer aquele chamado. Muitas vezes, sabe por quê? Eu estava estudando essa palavra hoje, porque eu fico, quando eu sou convidada para pregar, eu fico pensando na palavra, peço ao Senhor para trazer um tema e começo a pensar naquele tema e comecei a pensar, e Deus começa, às vezes eu passo a noite pregando, assim, eu antes de dormir eu fico pregando. Fico lá deitada e pregando na minha mente, como se eu estivesse diante da igreja, prego, quando é no outro dia eu vou escrever. E eu comecei a pensar, tem gente que escuta a voz de Deus, Deus fala que tem um grande ministério, um grande chamado na vida dele, mas ele não quer aquele chamado, não quer aquele ministério. Sabe por quê? Porque ele acha que é capaz para fazer outra coisa. Às vezes ele acha que aquilo é pouco para ele. Vou dar um exemplo. Deus às vezes tem um chamado na tua vida para ser um grande intercessor. Mas o intercessor, ele não é visto. Todo mundo sabe disso. O intercessor, ele trabalha por trás dos bastidores. É aquele que gera os sonhos de Deus. É aquele que gera os projetos de Deus. É aquele que gera o que Deus tem para fazer na vida de uma família, na vida de uma igreja, na vida de um ministério, na vida de uma nação. Então esses são os que trabalham sempre por trás dos bastidores. Eles não estão aqui na frente todo domingo, orando e ministrando, fazendo guerra, não. Mas eles estão lá na sala da intercessão, gritando, expulsando demônio, guerreando, entrando no reino do Espírito, usando as espadas, as armas que Deus deu. Mas tem gente que acha que é pouco. Não. Eu não quero esse chamado de intercessor. Às vezes porque sofre muito e é visto pouco.
Porque o intercessor é assim, ele sofre muito, mas pouco é visto. Aí ele acha, não, mas eu tenho assim, uma vocação, um desejo enorme de ser pastor. Porque pastor, ele usa púlpito. Ele sobe no altar. Uma vez quando eu era professora da escola bíblica, né, que nós tínhamos a escola bíblica aqui na igreja, quando era lá no Templo Grande, e a gente fez, na minha sala, a gente fez o mesmo teste que a gente já fez aqui várias vezes, para saber a vocação e o ministério da pessoa. Então fui na minha sala de aula, e tinha uma pessoa que eu tinha convicção de que ele era evangelista. Ele é um grande evangelista, ele é um ganhador de almas. Só que ele não aceitou que ele era um evangelista. Eu digo, mas meu amado, você é um evangelista. Você ganha vida, você é uma facilidade de ministrar, de estar no lugar e falar da palavra e ganhar vidas. A gente vê porque você tem vidas atrás de você, você tem frutos. Não, mas eu sou pastor. Eu não sou evangelista, eu sou pastor. Eu digo, olha, você quer ser pastor? Seja, mas você é evangelista. E eu não tenho medo de errar. Você nasceu para ser evangelista. Você pode até ser um pastor, mas você é um evangelista pastor. Porque não impede que um evangelista seja pastor, né, amado? Mas você tem que aceitar o seu chamado. Não é porque o chamado de evangelista não usa púlpito que você não possa ser um grande homem, uma grande mulher de Deus ganhando vidas. Mas a Bíblia diz que o que ganha vida, sábio é. Quem ganha uma vida paga pecados, amado. Como é que a pessoa não quer ser um evangelista só porque não usa púlpito, não é reconhecido, não tem o título? Porque o título maior hoje é pastor. Em todo canto que você chega, é o pastor fulano de tal. É o pastor. Hoje nós vemos apóstolos, né? Antigamente ninguém escutava alguém apóstolo. Mas hoje é o apóstolo, é o pastor. Ninguém quer ser o evangelista, ninguém quer ser o mestre. Até o profeta hoje está em alta. Todo mundo está querendo ser profeta. Está todo mundo querendo profetizar. Botar o dedo assim para a pessoa dizer, eis que eu te digo. Uma vez eu estava numa oração, todo mundo aqui sabe que eu nunca orei para o marido, né? Eu sempre disse, Senhor, se tu quiser que eu case, tu manda o homem de Deus que eu case, eu sou obediente. Eu nunca orei, amados, pedindo marido, nunca. Até meus 22 anos, eu sonhava em casar, tinha sonho de casar e tal, mas depois que passou dos 22, eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei esperando em Deus. E uma vez eu estava numa oração, aí uma jovem se levantou e botou a mão na minha cabeça. É isso que eu te digo, mulher, que o homem que tanto tu pede a Deus está chegando. Eu digo, fala, meu Pai Celestial. O que é isso, Jesus? São profetadas, né? Mas já vi tanta história de pessoas que trazem profecias que só Jesus. Uma vez quando eu era dos guerreiros de oração, os jovens, vamos para a vigília, vamos para a vigília. Eu digo, não, vou para a minha rede dormir, porque eu vou ganhar mais. Tenho certeza que eu não vou para essa vigília, não. Não é que eu não gosto, não, mas nesse dia eu não senti de ir. E os jovens dos guerreiros de oração eram os jovens do papo. Era sapateada, era língua, era pá, 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 pá. E foram para essa igreja, para a vigília. Eu fui dormir, né? Digo, eu vou ficar aqui no meu cantinho, porque não conheço ninguém lá, então é melhor ficar aqui no meu cantinho. Quando foi de manhã chegar, tudo chorando. A pastora Rosanite, na época, não era pastora ainda, né? O que foi que houve? O pessoal quase joga pedra em nós. Porque a gente foi profetizar lá e o pessoal não aceitou. Eu digo, bem feito para você. Não vão ouvir a voz de Deus. Pediram a direção de Deus para ir para a vigília? Não pediram. Bem fiz, eu fiquei na minha casa,
dormindo a noite todinha e hoje estou aqui revigorado. Vocês estão aí com sono, ainda estão com a alma ferida. Então, mas tem pessoas que não aceitam o chamado que Deus tem para ele. Ele quer fazer a curva e ir para outro lugar, quer ocupar um lugar que não é dele. Ele pode até ocupar aquele lugar. Eu conheço a pessoa que eu disse que era evangelista, hoje ele é pastor. Mas infelizmente o ministério não cresce, porque ele não é um pastor, passou na frente de Deus. Se ele tivesse aceitado ser um evangelista humildemente, Deus poderia ter levantado como pastor, mas na frente seria bem sucedido. Terceiro ponto, o chamado de Deus marca a sua vida, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. O chamado de Deus marca a sua vida. O sentimento de ser chamado por Deus é algo maior do que você. Eu estava ministrando, escrevendo essa palavra. Eu pego assim as Bíblias que eu tenho lá em casa, os dicionários, para mim ver assim. Eu gosto muito de ver olhar na internet, ver tal. Mas tem coisa que é Deus que fala. A gente não encontra, nos estudos que a gente faz, nas pesquisas, coisas que Deus fala para a gente. E quando eu estava escrevendo isso aqui, o sentimento de ser chamado é algo maior do que você. Quando você é chamado por Deus, esse sentimento é maior na sua vida. E Deus me levou para essa frase aqui, te constituir profeta às nações. Amados, o chamado vem antes da pessoa. Profeta Jeremias, evangelista João, pastor Marcos, apóstolo Marcos, pastora Francisca, levita Diego, profetisa Veridiana. O chamado vem antes da pessoa, porque ela te marca, o chamado te marca. Então, quando você é chamado, você é marcado, e esse chamado é maior do que você, então ele tem que vir antes de você. Deus disse: eu te constituo profeta sobre as nações. Tu és profeta Jeremias. Tu não és mais só Jeremias, tu és profeta Jeremias. Tu não és mais só Pedro, tu és a pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu és apóstolo Pedro. Então o seu chamado, amados, tem que deixar essa marca em você. Se você tem um chamado, e você não tem essa marca, reveja a sua história. Porque Jeremias, quando foi constituído por Deus por profeta, ele exerceu o chamado de profeta e fez bem feito. Aleluia. Qual o seu chamado? Qual a sua marca? Tem até um louvor, que fala sobre a marca. Eu fui marcado com a marca da promessa, mas você foi marcado com o chamado. Então, se você tem o seu chamado, você tem a sua vocação. Até algum tempo atrás, mas quando as pessoas perguntavam o que eu era na igreja, eu dizia que eu era intercessora. Eu sou intercessora. E eu fui ungida profeta. Só que eu não me achava profeta. Muitas vezes eu entrei em conflito, porque uma vez até eu perguntei à apóstola: a senhora acha mesmo que eu sou profeta? Porque às vezes eu acho que eu não sou. Porque muitas vezes a gente também fica se comparando com as outras pessoas. E eu tinha essa mania mais acrescentada na minha vida de me comparar com as pessoas. Fui liberto? Não.
mas estou no caminho da libertação. E eu me comparava muito. E eu não gostava de dizer que eu era profeta. Porque até então eu achava que eu não era. Porque eu não tinha o que eu via nas outras pessoas. Eu via nas orações que a pessoa tem revelação, tem Deus mostra, tem visão, vê de olho aberto. Eu nem fechado eu vejo. Beleza para ver um anjo, pelo menos a ponta da asa. Mas não vejo. E eu ficava, meu Deus, Senhor, tu tens certeza que tu escolheu a pessoa certa, tu tens certeza que eu sou profeta, porque às vezes eu acho que eu não sou. Senhor, se eu não sou profeta, fala comigo. Como se adiantasse, né, de tirar o óleo que foi derramado sobre a cabeça. E um dia eu estava conversando, acho que com a Kelvin, eu não lembro, não era com a apóstola. E eu fiquei dizendo, as pessoas têm o dom disso, têm o dom de revelação, têm o dom daquilo. E ela me disse assim, você tem o dom da palavra. Você é o profeta da palavra. Então eu recebi isso. Eu sou profeta da palavra. Eu não posso não ter visão, mas eu tenho a revelação da palavra. Deus fala comigo através da palavra. Tenho, amados, sonhos proféticos. Desde o dia que eu aceitei Jesus, que eu tenho sonhos proféticos. Aquela disse que eu não sonho, eu tenho livros. Quando eu tenho sonhos, amado, parece uma enciclopédia. Falta não acabar mais. Quando eu vou contar o sonho para ela, pelo amor de Deus, é um sonho, é um livro. Porque são sonhos enormes, mas são detalhados. São coisas que eu vejo as pessoas terem sonhos, só tem sonho bom com as pessoas, né? Sonhos que a pessoa vai colher isso, sonho que a pessoa vai receber isso. Mas quando eu tenho sonho, às vezes só é sonho de lapado. Às vezes é só sonho de lapado. Preciso de conserto disso, preciso de conserto daquilo. Deus está falando assim, Deus... Acho que eu sou a profeta da lapada. Então, mas nós temos que ter essa marca. E eu relutei muito por ter a marca de profeta na minha vida. Eu não queria ser reconhecida como profeta. Mas hoje, graças a Deus, até no meu trabalho, semana passada, minha patroa perguntou, Alex, o que foi na igreja? Aí eu disse, eu sou tesoureira, sou intercessora e sou profeta. Faz mudança na vida da gente quando a gente diz que a gente é. Aí ela disse, o que é profeta? Ela não quis saber o que era tesoureira nem intercessora, ela quis saber o que era profeta. E eu fui explicar para ela que era uma profeta. Que ela respeita muito a unção de Deus na minha vida. É uma das pessoas que me respeita como evangélica, como mulher de Deus. E ela sempre diz, eu respeito quando ela está conversando com algumas pessoas. Peraí, Arlete, me explica. Porque eu sei porque a Arlete quando explica, aí a gente entende tudo. Então, amado, se você tem um chamado, não se orgulhe, mas viva esse chamado e diga, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou levita, eu sou pregadora da palavra, eu sou intercessora. Não se esconda. Deus está lhe vendo e a igreja precisa te ver também. Ah, não, porque Deus sabe. Não precisa a igreja ver, precisa, porque o corpo fala. E o corpo precisa testificar que você tem um chamado, você precisa exercer esse chamado no corpo para edificar o corpo. Que adianta você dizer, eu tenho um chamado, mas eu e Deus. Deus não precisa ser edificado, porque Deus é quem edifica. A igreja sim, o corpo sim, precisa ser edificado. Então, pegue o seu chamado e comece a exercer no corpo. Aleluia. Quarto ponto, para você entender o seu chamado, né? O chamado de Deus na sua vida. Deus supera as suas limitações.
Deus supera as nossas limitações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor lhe disse: Não digas que passes de uma criança, porque a todos a quanto eu te enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falarás. Deus supera as nossas limitações. Deus, Ele pega você com a fraqueza, a dificuldade que você tem e diz: Eu quero é você, eu chamei foi você, eu vou usar é você. Eu te conheço, eu sei que você tem dificuldade de falar, mas você vai falar, como fez com Moisés. Eu te conheço, eu sei que você é tímido, mas você vai pregar a palavra como Deus fez comigo. Eu te conheço, eu sei que você tem medo, mas o medo vai acabar e vou te levantar e tu vai falar como profeta, tu vai falar como pastor, tu vai falar como apóstolo, porque sou eu que falo através de ti. Deus nos conhece, amado, e Ele supera todas as nossas limitações. Nós somos limitados porque nós somos humanos, nós somos gente, nós somos carne, mas Deus, Ele é ilimitado, Ele habita em nós, Ele habita em você, e Ele faz de você uma pessoa ilimitada, acima de tudo. Ele diz que torna você mais do que vencedor, através do seu Filho Jesus. Então Deus, Ele te faz mais que vencedor acima das suas limitações. Eu não conheço a sua limitação. Não sei se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa medrosa, se tem medo de falar, tem medo de se levantar na frente de um grupo, mas eu quero dizer que para Deus isso não é nada. Porque Ele disse para Jeremias: Você se acha menino? Pois eu vou te usar como menino. Eu acho tremendo quando eu vejo aqueles vídeos de pessoas limitadas fisicamente, né? Tipo um que, não sei se vocês já viram, um que não tem pernas, né? Ele sai daqui para cima, o corpo dele. E a amado, ele faz coisas que eu não faço. Ele nada, eu não nado. Ele sabe nadar, eu perna e braço não sei nadar. Amados, ele dá palestra para milhares de jovens. Ele é casado, ele tem filho, ele tem um ministério, ele tem um chamado, ele tem uma vocação. Ele não deixou que as suas limitações o impedissem. Acho lindo o Diego. Toca a bateria aqui, que eu fico, meu Deus, eu queria saber tocar pelo menos a metade, né? Porque a gente sabe que ele tem uma limitação física. Mas ele não se paralisou com isso. Ele se levantou e fez o que o coração dele tinha desejo. Ele tinha um desejo de ser um tocador de bateria. Hoje ele toca bateria. Por isso que eu acredito que um dia eu vou tocar violão. Eu não tenho limitação física, mas tenho uma limitação que me impede de tocar violão. Eu não sei cantar acompanhado por instrumento. A dificuldade está aí, porque quando eu toco, ou eu toco ou eu canto, eu quero cantar e tocar. A dificuldade, tocou aqui, entra, diga aonde? Toque aqui, entra na música, não sei, eu vou cantando assim aleatoriamente, mas eu sei que Deus pode fazer milagre, mesmo eu estando já, né, com essa idade, eu sei que Deus pode fazer, porque Deus deu filho a Sara com 100 anos, porque que Ele não pode me fazer tocar um violão na idade que eu estou, né? Então Deus supera as nossas limitações. Quando nós abraçamos o nosso chamado, não tem dificuldade para Deus. E você passa a ser uma pessoa que vence as dificuldades. Eu venci a minha dificuldade de timidez. Você me vê falar hoje aqui, eu já falei esse testemunho. Você me vê pregando a palavra de Deus, você acha assim,
acho que do universo. Eu era uma pessoa muito calada, muito tímida mesmo. Eu chegava na casa da pessoa, eu ia visitar alguém com minha mãe, eu ficava lá no meu cantinho de pé, não tinha que arredar, não tinha que fizesse arredar o pé dali. As pessoas diziam, senta ou não senta, quer comer, não quero não. Era uma timidez assim que me aprisionava. Mas olha, eu vou dizer isso para a glória de Deus, porque você precisa ser edificado. Quando eu aceitei Jesus, Deus trouxe no meu coração a convicção de que eu seria uma ministra da palavra dele. Foi algo que veio assim forte no meu coração. Dizer, eu vou ser uma pregadora da palavra. E no dia que eu tive a primeira oportunidade, Deus me usou de uma forma sobrenatural. E parecia que eu nunca tinha visto falar em timidez na minha vida. Porque quando Deus faz, Ele faz. Quando Deus quer usar, Ele usa. Então Ele me fez vencer a minha limitação, que era a timidez. Quinto ponto. Vixe, a hora está avançando. Não há o que temer. Versículo 8. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então não há o que temer. Jeremias tinha medo, amados, do que os homens iam falar, do que a nação ia falar, que a nação ia apontar para ele e dizer que ele não tinha autorização de estar trazendo o recado de Deus para a nação, como muitos fizeram. Se você for ler o livro de Jeremias, você vai ver que Jeremias sofreu quando ele trazia uma profecia, um recado de Deus para a nação. Todos os condenavam. Ele foi preso, ele foi jogado em cisterna, ele foi amarrado, ele foi criticado, ele foi açoitado. Mas Deus usou Jeremias de uma forma sobrenatural e extraordinariamente. Então não há o que temer, porque Deus é quem fala conosco. Deus é quem fala através de nossas vidas. Deus é quem faz, mas não sou eu. O chamado não é meu. Chamada de Deus. Até o dia que eu aceitei Jesus, eu não tinha esse chamado, eu não tinha esse dom que Deus trouxe tão maravilhoso para a minha vida. Eu era uma pessoa oprimida. Quando eu disse sim para Jesus, Ele gerou esse chamado. E Ele tem me dado graça para exercer esse chamado. Mas você pode até pensar assim, mas a primeira vez que você foi chamada para pregar, você não teve medo? Não. A gente fica nervosa, até hoje eu fico nervosa. Eu fico ali atrás, orando em línguas para ver se o nervoso passa. Mas quando a gente chega aqui e pega o microfone, o nervosismo acaba e Deus usa. Então não precisa temer, porque quem faz a obra é Deus. A palavra de Deus diz que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então não tema, Deus é contigo. Deus vai à frente como um guerreiro valente. E como diz o profeta Diego hoje, ele vence as lutas, ele vence todas as batalhas. E ele te faz exercer o seu chamado com excelência. Sexto, ele te capacita. Versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O Senhor é quem nos capacita. O Senhor prometeu a Jeremias que capacitaria para esse grande ministério, e Ele capacitou. Então Deus chama você e Deus te diz: eu te capacito. Você pode se achar incapaz, mas eu sou a sua capacidade. Eu sou aquele que vai à sua frente, eu sou aquele que está contigo. Sabe para quê, amados? Que nós temos que reconhecer que a capacidade vem de Deus para não nos gloriarmos. Porque quando nós nos achamos capazes para tudo, reveja a sua vida, se humilhe, porque a capacidade maior vem de Deus. Lá em 2 Coríntios 3,5 diz assim, achei esse versículo tremendo: não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como nós mesmos, mas a capacidade vem
de Deus. Eu já li a Bíblia várias vezes, Coríntios várias vezes, mas esse versículo assim eu nunca tinha me deparado assim com esse versículo. Então, nós não precisamos pensar que nós somos capazes. Nós temos que entender que a capacidade vem de Deus. Você tem sim, né, a sua vocação, você tem dons, você tem, né, dons específicos na sua vida secular, como pessoa, como profissional. Claro, Deus usa isso, mas quando se trata de chamado, né, espiritual, vindo de Deus, a capacidade também vem de lá. Porque nós não temos capacidade de pegar a Bíblia e entender, nem de entender a Bíblia, se não for Deus nos dando, se não for Deus nos revelando. Todos nós já ouvimos alguém dizer assim: eu leio a Bíblia, mas não entendo nada, porque não tem o Espírito Santo que traz a revelação, que capacita você a entender. E o último ponto: é preciso coragem. Versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Deus fala, né, tudo isso aqui, aí no final Deus vem e diz assim: mas você precisa ser corajoso, porque você vai pagar o preço. Todo chamado precisa se pagar um preço. Nós vamos ter guerras, nós vamos ter momentos que nós vamos querer desistir, nós vamos ter momentos de conflitos, como eu falei aqui que eu tinha conflitos, se eu era realmente profeta. Vamos ter momentos que a fraqueza vai vir, vai querer nos desanimar. Nós vamos ter luta na família, nós vamos ter luta na nossa empresa, nós vamos ter luta na escola, nós vamos ter luta de pessoas nos perseguindo, dizendo que nós não somos nada. Pessoas vão apontar o dedo e dizer para nós que só quer ser santinho, mas tu não é nada. Jeremias passou por tudo isso, mas Deus disse para você: seja corajoso, tenha coragem, porque, amados, Deus, como eu disse, é Ele quem vai capacitar você a se erguer. Deus é quem vai capacitar você a se erguer diante da sua casa, diante da sua família, diante da sua empresa, diante dos ricos e poderosos. Deus capacitou Jeremias. Cada vez que Jeremias era apontado, Deus mandava ele se levantar e agora vai lá no rei e diz mais isso. Quando o rei vai mandar prender, agora põe o Jeremias, agora tu vai lá e diz mais isso. Quanto mais ele era apontado, quanto mais ele passava por prova, mais Deus usava. Quanto mais nós passamos por luta, mais Deus nos usa. Uma vez eu disse assim para Kelvin: por que quando eu estou na maior prova, precisando de alguém para orar por mim, chega uma pessoa e diz assim: por favor, ore por mim? E é o dia que Deus mais usa. Porque Deus se aperfeiçoa na minha vida através das minhas fraquezas. Diz apóstolo Paulo. Deus se aperfeiçoa na sua vida através das suas fraquezas, das suas lutas, das suas limitações. Deus tem um chamado específico para você. Se você ainda não entendeu qual é o chamado de Deus, ore, busque, pergunte para Deus. Ele quer te responder, quer te usar. E se você já sabe qual o seu chamado, qual a sua vocação, exerça o seu chamado para a edificação da igreja, do corpo. Se deixe ser usado por Deus, para a sua igreja, para a sua família, para as pessoas que estão aí fora, precisando de mim e de você. Amém? Então aceite o seu chamado, diga sim para Deus, diga: Senhor, eis-me aqui, como disse Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esteja pronto a dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me no meu chamado, na minha vocação. Amém? Que o Senhor te abençoe e que você possa sair nessa noite com essa palavra no seu coração e passar a semana ruminando a palavra, que Deus possa te edificar.